Boa tarde, amigas e amigos do Família da Nação. Chegando para mais notícias do nosso Flamengo. Landim abandona o barco. É isso, meus amigos. Landim abandonando o barco. Paulo Souza pode entregar o cargo após a partida de amanhã pela Libertadores da América. Falaremos sobre isso e muito mais agora aqui no Família da Nação. A coisa tá feia. Nós vamos manter a nossa postura aqui firme de cobrança, e cobrança a todos, aos jogadores, à diretoria, ao treinador, a todo mundo que envolveu o Flamengo nesse barco à deriva. Eu queria que você, nesse momento, antes de começar a assistir esse vídeo, você pudesse deixar o like. O like é importante demais para o crescimento do nosso canal, importante demais para que o YouTube reconheça que vocês estão gostando do nosso vídeo e do nosso canal e que faça com que divulgue para mais e mais pessoas. Se inscreva também aqui no nosso canal, aqui embaixo. A gente tem mantido uma postura aqui de muita cobrança. E essa postura está incomodando muita gente. E vocês que estão aí assistindo a gente nesse momento, podem nos dar voz cada vez mais. Simplesmente se inscrevendo no canal. Eles vendo que a gente está crescendo. E isso faz com que a gente tenha mais voz, mais força para poder cobrar mais e mais. O que está acontecendo não vai ficar por isso mesmo. Não podemos deixar com que isso permaneça do jeito que está. A manhã inteira foi uma manhã da gente tentando apurar, tentando descobrir o que está acontecendo, aproveitando que eu estou de férias, que eu não estou trabalhando, e buscando informações para poder trazer para vocês. E a gente traz agora algumas dessas notícias. Eu acabei de conversar com uma pessoa que está inclusive lá no Peru, e essa pessoa me garantiu que o Paulo Souza já não está mais certo de que o trabalho dele pode dar certo. Desculpa a redundância, mas é mais ou menos isso. Ele percebe que ele não tem o apoio da diretoria, embora o Marcos Braz tenha feito uma reunião com ele ontem, garantindo total apoio, etc. Mas ele não sente o respaldo total para que ele possa implementar tudo aquilo que ele quer. Então, ele pode sim, segundo essa pessoa me garantiu, entregar o cargo a qualquer momento. Ele se sente totalmente vulnerável e pode sim entregar o cargo. E isso independe do resultado de amanhã. É claro que uma vitória, uma grande vitória, muitas vezes, galera, no futebol, a vitória mascara muitas coisas erradas e mascara muitos problemas. E quando vem as derrotas, aí é que escancara realmente o que está acontecendo. Mas a notícia é essa, a notícia de agora. Paulo Souza pode sim entregar o cargo amanhã. E a gente vai ver se isso realmente pode acontecer. Uma informação que veio de uma pessoa que está lá, inclusive. Para vocês terem uma ideia, essa pessoa ela me garantiu o seguinte: Paulo Souza encontra-se completamente perdido. Ele tenta implementar uma série de mudanças, mas essas mudanças são mudanças que, na minha opinião, e na opinião também dessa pessoa, o caminho está errado. Ele tentando encontrar novas lideranças, e ele encontra no Gabigol essa liderança para ser o capitão. Gente, o Gabigol tem postura fora de campo para ser capitão do Flamengo? Aonde isso? Vocês já viram? Entrem agora no Instagram, e olha que eu considero o Gabigol ídolo. Eu gosto muito do Gabigol, acho um cara sensacional, no sentido de ter dado uma das maiores alegrias da minha vida no futebol. No entanto, a postura dele fora de campo não é uma postura digna do cara ser capitão. O capitão ele tem que ser líder dentro de campo, referência para outros atletas, e o Gabigol está longe disso. Se você entrar agora no Instagram do Gabigol, ele tirou... Quando você coloca ali a profissão, ele coloca artista, ele não coloca jogador de futebol. Olha que loucura isso, cara. Como é que esse personagem, como é que essa figura pode ser o capitão do time? Não pode. O Paulo Souza está completamente perdido. Esse atleta me disse que o Paulo Souza, os jogadores do Flamengo estão completamente perdidos, não entendem a filosofia que ele tenta implementar. Os treinos são fracos, segundo ele.
Os treinos são fracos e os atletas estão querendo um treinamento de maior qualidade, pelo menos. Disse ele que um dos atletas que ainda o apoia, né? Que na verdade são dois, que é o próprio Gabigol, que parece que, né, comanda, tem a chave do ninho do urubu, ele manda e desmanda lá dentro, com o aval do treinador Paulo Souza, um jogador que não é nunca substituído, etc. E o outro é o Davi Luiz, que são os dois únicos que apoiam. O Davi Luiz já tentou conversar com o Paulo Souza, pedindo para que ele alterne esse sistema tático, alterne a metodologia de treinamento. Gente, não é alternar para treinar menos, não, porque isso ele já faz. O Flamengo, desde que ele chegou, treina em apenas um período. Eu falei isso na live de ontem. Desde que começou o Campeonato Carioca, só teve treinamentos em um período. Ele foi o treinador de todos que mais deu folga aos jogadores. De todos. Comparado, inclusive, ao Rogério Ceni, ao Renato, ao Domi. A maior quantidade de folgas que o Flamengo já teve foi com o Paulo Souza. Quer dizer, ele sucumbiu aos jogadores. Os jogadores querem treinamentos de maior qualidade. E aqui eu não estou defendendo os jogadores não, hein? Porque eu identifiquei aqui, na minha opinião, que o erro são três. Uma diretoria omissa e que passa a mão na cabeça dos jogadores, dos erros dos jogadores, e que não aparece, e a gente vai falar sobre isso, que o Landim abandonou o barco. Outro problema, um treinador completamente perdido nas suas convicções, teimoso, que mantém as suas convicções, independente de qualquer coisa, mesmo sabendo que elas estão erradas e que elas não vão dar certo. E três, jogadores mimados e escorados na campanha de 2019. Você não pode culpar um único em meio a 3 pontos errados. Tem erro na direção, tem erro no treinador e tem erro nos jogadores. No entanto, eu vejo que a figura do treinador, ele não tem cacife para poder implementar essas mudanças que deram a ele o poder para exercê-las. Ele não tem moral para isso. Porque ele vai bater o quê? Porra, eu sou o Paulo Souza. Quem é o Paulo Souza? Paulo Souza ganhou o quê? Paulo Souza treinou quem? Quais são os títulos que o Paulo Souza conquistou? É complicado. Por isso que eu digo, você hoje só tem um treinador que pode chegar e mudar. Aí você pode dar carta branca para ele fazer o que quiser, porque ninguém vai bater de frente com ele. É a minha opinião. Respeito quem pensa diferente, mas é a minha opinião. Qual é a função do Fabinho? Qual é a função do Juan nesse departamento de futebol do Flamengo? Informações de dentro do ninho dão conta de que o Reinaldo Belotti é o único que manda ali. É o CEO, é a palavra forte em todos os corredores do ninho do urubu. É ele que manda, ele que comanda o Flamengo. Marcos Braz já deu. Passa a mão na cabeça dos jogadores. Então o problema é muito maior do que chegar e culpar um determinado grupo de jogadores. Tem gente que diz que o problema é a geração 85. Gente, o problema é maior do que esse. O problema também é eles. Mas é maior do que esse. Olha, eu acabei de conversar agora também com um atleta do Fluminense, com um jogador do Fluminense. Estão todos eles aqui reunidos. Acabaram de passar por aqui. Tirei até uma foto, vou mandar no grupo de membros. E eu conversei com alguns deles. Um deles me mostrou um bate-papo que ele teve com o Ramon, lateral esquerdo do Flamengo, que reforçou tudo o que eu estou dizendo aqui. Para vocês verem, um atleta do rival sabendo dos problemas internos do Flamengo. O Ramon disse a ele, está saindo do Flamengo, inclusive, para o Bragantino, dizendo a ele que ninguém apoia o treinador. O Flamengo hoje é formado por vários grupos, vários subgrupos dentro do mesmo grupo, né? Tem os atletas lá que são a geração 85, tem os atletas dos jovens, tem os atletas da Legião dos Estrangeiros, e nenhum apoia o treinador. Ele perdeu o grupo, ele perdeu o vestiário. Até o Arrascaeta está insatisfeito com a metodologia de treinamento do treinador. O próprio Ramon disse a esse jogador do Fluminense, que ele me mostrou aqui agora, que o treinador que não
deu moral, segundo ele, a expressão foi essa, que não deu moral para os garotos da base. Todo mundo da base, insatisfeito com ele, ele mandou descer uma série de jogadores e os que ficaram não tiveram oportunidade, segundo ele. Quer dizer, prefere improvisar do que colocar os atletas da posição, quer dizer, desmotiva os atletas da posição. Então a coisa, meus amigos, está completamente sem rumo, sem comando. O Paulo Souza precisa cair imediatamente, junto com ele, Marcos Braz, Fabinho, Juan e toda a comissão do departamento de futebol do Flamengo. Atletas precisam perder força também. Não tem como demitir atleta, porque as multas rescisórias são milionárias, altíssimas. Você não tem como demitir 5, 6 atletas, mas tem que tirar forças dele e colocar alguém ali no comando que tenha força moral para poder fazer, implementar essas mudanças. Senão, meus amigos, já era. O Landim, e aí vai aqui o que eu quero destacar, Landim pulou fora do barco. Landim abandonou o barco. Gente, o momento que o Flamengo mais precisa do comando, ele vai viajar para resolver problemas particulares. Ele não viajou com o grupo para o Peru na estreia da Libertadores. O Flamengo está à deriva, isso é um absurdo. Ele vai ficar 2 semanas. Parece que agora ele vai tentar reduzir esse período, mas que seja uma. Resolvendo problemas particulares. E o Flamengo? No momento que o Flamengo está à deriva, sem comando. Vocês lembram que eu falei na live ontem que essa declaração dele, dizendo que abre mão do Conselho de Administração da Petrobras, justamente no dia que o Flamengo perde o título carioca, era uma cortina de fumaça para poder abafar a crise? É óbvio que é. Tanto é que ele agora viaja para problemas particulares, não que não tenha. Eu também tenho meus problemas e tenho que resolvê-los. Mas tudo tem o seu momento. Esse não é o momento para abandonar o clube. Abandonou o barco literalmente, à beira de um colapso. Ele sabe que o Paulo Souza pode pedir demissão a qualquer momento. Ele sabe que ele pode ser demitido a qualquer momento. Ele não pode, ele tinha que estar lá. Olha, é lamentável o que está acontecendo no Flamengo. Eu peço mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, para que dê voz a gente, para que nós possamos continuar a nossa metodologia de críticas, de cobrança a essa diretoria, a essa comissão técnica e a esses jogadores. Se inscreva aqui agora no canal, deixe o seu like, esteja com a gente na live de hoje à noite. Hoje teremos a Semana do Flamengo comandada pelo Leandro Lade e às 22 horas a nossa live. Valeu? Saudações rubro-negras, um grande abraço a todos.